Capítulo Karma e Livre-Arbítrio. Evangelho. Cada escolha deixa uma marca. Preparação. Há um momento, no meio de qualquer dia comum, em que o ruído do mundo parece pausar por um instante. Um semáforo que fecha, uma xícara que esfria enquanto você olha pela janela, o silêncio entre uma reunião e outra. Nesses intervalos, algo mais fundo em você tenta falar. Este é um desses intervalos, escolhido desta vez. Traga o peso do que foi esta semana, as conversas que aconteceram e as que não aconteceram, os rostos de quem divide o seu lar, os colegas com quem você passou mais horas do que com sua própria família. Traga tudo isso sem julgamento, apenas traga. Você está aqui, e isso por si só já é um gesto de caridade consigo mesmo. Prece de abertura. Deus, origem de toda a luz que sustenta os mundos visíveis e invisíveis, abrimos este espaço com a gratidão simples de quem reconhece que não caminha só. Em Jesus, o modelo mais alto de amor traduzido em ação, buscamos a régua para medir nossas escolhas, não as que gostaríamos de ter feito, mas as que de fato fizemos. Convidamos a equipe espiritual deste lar a estar presente, a iluminar os corações aqui reunidos e a suavizar o que ainda resiste a ser compreendido. Que este momento seja honesto. Está aberto o trabalho de Evangelho no lar de hoje. Leitura. No capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec extrai das palavras de Jesus e de Paulo uma síntese que dispensa ornamentos. Fora da caridade, não há salvação. Não como ameaça, mas como descrição da realidade moral do universo. A parábola do bom samaritano não pergunta pela crença do viajante ferido, não pergunta pela do samaritano, pergunta apenas por um gesto: quem parou, quem se aproximou, quem tratou as feridas. O sacerdote passou adiante, o levita também. O considerado herético foi o único que agiu. E Jesus, sem hesitar, o coloca como modelo. Kardec é preciso nessa análise. No julgamento que Jesus descreve, o juiz não indaga sobre ritos cumpridos, crenças professadas ou títulos obtidos. Indaga sobre uma única coisa: a caridade foi praticada? E o critério é concreto. Dei de comer a quem tinha fome, visitei quem estava preso, acolhi quem precisava de teto. Tudo o que se fez, ou deixou de fazer, ao menor dos irmãos, foi feito ou deixado de fazer ao próprio Cristo. Paulo completa a equação. Mesmo que se tenha toda a fé capaz de mover montanhas, se não houver caridade, nada sou. A caridade, define ele, é paciente, não é invejosa, não se enche de orgulho, não se azeda, tudo suporta. É a mais excelente das virtudes precisamente porque é a mais acessível, não depende de erudição, de posição social, de dom especial. Depende apenas da vontade de olhar para o outro e agir. Reflexão. Pense numa tarde de quinta-feira. Uma mulher sai do trabalho depois de 8 horas em que ninguém a viu de verdade. Respondeu e-mails, participou de reuniões, entregou o que precisava ser entregue. Mas em nenhum momento alguém perguntou como ela estava, e ela também não perguntou a ninguém. Há naquele escritório uma espécie de pacto tácito. Mantemos as superfícies polidas e não tocamos nas camadas mais fundas. É mais eficiente assim, ou parece ser. Ela chega em casa. O marido está com o celular na mão. Os filhos, cada um no seu quarto. O jantar é feito, comido, guardado, com competência e sem contato real. Ninguém foi grosseiro. Ninguém discutiu. E ainda assim, quando a casa escurece e cada um se retira para o seu canto, há uma solidão muito específica que não tem nome fácil. A solidão de quem esteve rodeado de pessoas o dia inteiro e não foi, em nenhum momento, verdadeiramente tocado por nenhuma delas. Essa solidão é uma das formas mais silenciosas de caridade negada. A caridade que Jesus coloca como condição única da salvação não é apenas aquela que alimenta o faminto nas ruas, embora seja também essa.
É a que se pratica na mesa do jantar quando alguém pergunta e realmente espera a resposta. É a que aparece no escritório quando um colega claramente não está bem e alguém escolhe pausar a própria agenda por 5 minutos para anotar isso em voz alta. É a que se manifesta quando numa discussão familiar alguém decide não ter razão até o fim, decide em vez disso compreender. A lei doutrinária é clara, cada ato produz consequências. Mas o que o capítulo 15 do Evangelho acrescenta a isso é ainda mais exigente. A consequência de uma ausência também existe. Não praticar o bem, quando havia condição e oportunidade, também é uma escolha. E essa escolha deixa sua marca. O homem que passou adiante do ferido na estrada não o agrediu. Apenas não parou. E ainda assim, Jesus usa esse gesto, ou essa ausência de gesto, para definir o que é não ser o próximo de alguém. Nas relações de trabalho, a omissão tem um custo que rara vez aparece nas planilhas. O gestor que nunca reconhece o esforço de sua equipe está, a cada silêncio, inscrevendo algo no tecido daquelas relações. O colega que cala uma crítica por conforto próprio, deixando o outro avançar num caminho equivocado, pratica uma forma de abandono travestida de educação. A equipe que aprende a conviver com a indiferença mútua torna-se, com o tempo, um conjunto de indivíduos que dividem o mesmo espaço, mas não compartilham nada de real. E em casa, o custo é ainda mais alto, porque é ali que as marcas mais fundas são feitas, sobre as pessoas que menos têm defesas contra elas. A criança que observa os adultos ao redor está aprendendo, a cada dia, o que é cuidar de alguém. Está aprendendo se as pessoas se olham quando conversam, se há paciência nas correções, se o amor é uma prática diária ou apenas uma declaração de princípio. Ela não lembra das teorias, lembra dos gestos. A caridade que Paulo descreve, paciente, não invejosa, não orgulhosa, que tudo suporta, é exatamente o tipo de amor que se pratica nos pequenos momentos repetidos, não nos grandes gestos únicos. É o tipo de amor que não aparece em destaque, mas que, quando ausente, é sentido por todos. Há uma distinção importante que a doutrina faz questão de sustentar. Caridade não é submissão, não é apagamento, não é concordar com tudo para evitar conflito. A caridade que Jesus ensina inclui a verdade dita com bondade, o limite posto com firmeza e sem crueldade, a correção feita com o genuíno desejo de que o outro cresça. Um pai que por comodidade deixa desenvolver-se no filho tendências que lhe trarão sofrimento futuro, não pratica caridade, pratica evasão com aparência de afeto. Cada escolha deixa uma marca. A pergunta que fica não é se deixará sempre. A pergunta é: que tipo de marca você quer que suas escolhas desta semana deixem nas pessoas que vivem e trabalham ao seu lado? A resposta não precisa ser heróica. Muitas vezes é simples como perguntar, como ouvir, como parar. Prece de irradiação. Gratidão, Senhor. A equipe espiritual que acompanha este lar, guias, mentores e protetores que trabalham em silêncio e com paciência, muito além da nossa compreensão. Neste momento, estendemos pensamento de paz e orientação a todos os espíritos que possam estar neste espaço, ainda ligados a marcas antigas de ressentimento, de caridade negada ou recebida com amargura. Que a luz deste trabalho sirva de caminho para que avancem, assistidos pelas equipes de amparo. As pessoas aqui presentes, com suas histórias, seus relacionamentos que pedem mais atenção do que o dia costuma permitir, suas conversas adiadas e suas oportunidades de gesto ainda abertas, pedimos fortalecimento e lucidez. Que a semana que começa traga ao menos um momento em que a caridade seja praticada onde seria fácil não praticá-la. As crianças deste lar, que estão aprendendo o que significa cuidar, pelo que observam a cada dia, que vejam caridade em ação. Aos animais presentes, companheiros silenciosos e leais, estendemos nossa gratidão e nossa luz. A tarefa desta semana é concreta. Identifique uma pessoa em casa ou no trabalho que você tem passado adiante. Não com má intenção, apenas passando. E pare. Que assim seja.
Encerramento. A caridade não exige grandeza. Exige presença. E você já praticou um ato dela ao estar aqui esta noite. Está encerrado o trabalho de Evangelho no lar de hoje.